Pessoal, então vamos continuando nessa construção da nossa página. O que eu quero dizer para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, olha, não consegui fazer alguma situação desse tipo, podem me mandar e-mail, não tem problema nenhum. Eu respondo, eu olho o código de vocês. Depois, no final de todo esse processo, eu disponibilizo a página construída também, não tem problema nenhum. Acho que um grande auxílio, que pelo menos me auxilia e continua me auxiliando, é aquela página que eu mostrei para vocês da W3 School, tá? Então ali vocês vão ter todas as regras CSS, todos os códigos, todas as tags do HTML. Então tá tudo lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele também é um bom estudo para vocês, tá? O que eu fiz aqui especificamente? Deixa eu mostrar lá a página, o que eu fiz para deixar aquela página lá para vocês. Eu criei uma pasta na minha área de trabalho, até chamei de página 511, onde eu coloquei o arquivo HTML, o index, o arquivo CSS e eu vou colocar as imagens ali. Então, eu peguei uma imagem de um site de imagens free do Pixabay. Eu gosto bastante dele e aí eu não me preocupo muito com direitos autorais, né? Então, lá basta o que vocês se cadastrem, que vocês façam um logon. Eu baixo as minhas imagens 90% de lá, tá? Então, aqui vocês podem passar um parâmetro para ela e aí vocês têm as imagens para baixar sem se preocupar com direitos autorais. Então, eu baixei a minha imagem que eu vou estar colocando de topo desse site aqui, do Pixabay. Feito isso, aí, continuando aqui, a gente fez toda a nossa estrutura HTML, criamos o nosso arquivo CSS, que é o que vai formatar a nossa página, e aqui eu coloquei as tags para fazer a estrutura, as tags, né, para fazer a estrutura do HTML. Dentro aqui do cabeçalho, e isso é uma recomendação de SEO que a gente diz, SEO depois eu posso botar um artigo ali para vocês. Na realidade, são técnicas para a gente aparecer mais rápido no Google, nos rank pages do Google, né? Então, posso botar de leitura lá para vocês depois alguma coisa. Tem bastante coisa na internet também. Uma dessas técnicas é a gente colocar um título, porque daí o Google vai achar mais rápido o nosso arquivo, a gente colocar um título com a tag H1. Essa tag H1 é uma tag de cabeçalho e o Google Index, ou seja, acha muito fácil isso. Então, por exemplo, eu botaria ali Café Ana Paula, Porto Alegre. Eu já botei lá nas metas tags, né? Café Ana, até posso botar Café Ana Paula. Lembra que a gente sempre pode estar mudando, né? Café Ana Paula, Porto Alegre, site de café. Mas o H1 também é uma das formas do Google indexar. Então, sempre se aconselha que se tenha um título H1 e que esse H1, que é um título propriamente dito, ele seja o nome da empresa ou alguma coisa bem importante, o título da empresa do meu site. Então, por isso que eu boto ele ali no cabeçalho. Só que no cabeçalho, lá nas minhas regras CSS, olha, aqui eu tô na minha estrutura HTML. Abri o H1, escrevi o que eu queria e fechei o H1. Lá no arquivo CSS, a gente colocou todas aquelas configurações porque eu não tinha conteúdo propriamente dito ainda. Então, eu coloquei largura, altura e botei uma cor de fundo. Só que essa cor de fundo, ao invés de ter ela, eu fui lá na regra do cabeçalho e eu vou chamar uma nova regra que vai ser background image, ou seja, eu vou trazer uma imagem para estar de fundo desse cabeçalho. Então, aqui eu vou buscar uma imagem. Essa imagem vai ser uma URL. Deixa eu até mostrar lá para vocês, ó. Lá no background size, múltiplos backgrounds, ó. Então, ele vem nesse formato aqui, background image,
O que ele tá mostrando aqui? Ele tá mostrando, e aí eu fui lá na W3C School, CSS e a parte de backgrounds. Ele tá mostrando duas imagens, mas o que eu vou fazer aqui? Só para mim não precisar digitar, tá? Ctrl V. Em vez de trazer duas, desculpa, eu vou trazer uma só. Ó, então, vai ser uma imagem que eu vou trazer de fundo. O que é isso aqui? Isso aqui é o nome da imagem. Então, lá na minha pasta, eu coloquei ela, ó, na mesma altura, no caso, na mesma altura do index. Então, o nome da minha imagem é topo.jpg. Eu vou vir aqui e vou escrever topo.jpg. Lembrando que esse nome aqui, ele pode ser o nome que vocês acharem mais adequado. Só que daí vocês têm que mudar o nome e botar a extensão de arquivo, que pode ser GIF, PNG. Então, eu botei ali topo JPG. Essa cor de fundo, a princípio, não há mais necessidade. Ó, então, coloquei essa informação. Eu vou salvar tudo isso e vou visualizar a minha página. Ó, tá ali o café. O que acontece? Eu não diminuí essa foto. Então, ela ficou aparecendo uma parte do café. Por isso que a gente tem uma coisa bem interessante, que é alguma opção que é o background size, ou seja, o tamanho desse background. Então, o que eu vou pedir? Vou copiar de novo lá, Ctrl C. Vou vir para cá. Em vez de eu usar a medida em pixel, eu tenho sempre, se eu tenho duas unidades de medida, eu tenho o X e o Y. Então, eu vou botar, ó, 100%, espaço 100%. Pode ser que ela se achate um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou salvar, vou lá no navegador e vou pedir um F5. Ó, ela achatou porque ela está muito grande, né? Então, ela achatou. O que a gente pode usar nesse background size? Aí, eu volto para lá, ó, para aquelas opções. A gente tem a opção ainda de mandar ela cover ou content. O que é isso? Essas são duas opções que o background vai se achatar ao tamanho do container dele. Então, ó, eu vou lá e o que eu gosto é o cover. Vamos botar lá, em vez de eu botar 100 e 100%, eu ponho cover. Ctrl S, salvei, né? Ou arquivo salvar, independente o editor que vocês estão trabalhando. Vou voltar, F5. De novo, a imagem tá muito grande. Daí, ele pegou só uma parte dela. Vou voltar. Aqui eu teria que ou diminuir a minha imagem ou pegar outra imagem, ó. Então, eu posso botar 100 e 100%. Vamos ver naquele outro formato. Content. Vamos ver se eu consigo visualizar melhor. F5. Aí ele vai repetir a imagem várias vezes. Teria que ou pegar, botar uma outra imagem, ou tentar substituir aquela ali, ou o que a gente pode fazer ainda? Eu posso deixar o cover, para ver se eu consigo enxergar melhor, e posso aumentar aqui para, por exemplo, uns 300 de altura. Ou seja, deixar um pouco mais de altura para ver se eu enxergo melhor a imagem. Comecei a enxergar o grão. Então, o ideal é que eu, nesse caso, substituísse a minha imagem ou que eu fosse para um programa para diminuir ela proporcionalmente. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu já estou lá no Pixabay, eu vou botar ali a imagem de café, é essa aqui que eu peguei, ó. Então, a altura, ela tá começando nesse grão ali. Vamos tentar substituir outra, vou fazer o download, vou fazer o download até dela menor, aqui. Vou marcar que eu não sou robô, fazer o download.
já tô ali na pasta, vou chamar ela de topo 1. Só para mim ter uma outra informação. Aqui vou botar 1. Ó, o programa já identificou. Ctrl S, vou lá para minha página, F5. Pegou parte da xícara. Eu teria que dar uma diminuída bastante nela para ela pegar aquela parte do café. Claro que a gente vai mexer com o Photoshop, né? Mas eu não queria mexer neste momento. Eu queria que uma imagem pegasse uma parte. Deixa eu aumentar o tamanho desse meu topo aqui. Vou botar um pouco mais de altura. Ou teria que ir pegando uma imagem para que fosse substituindo. Na realidade, eu quero que vocês peguem e coloquem uma imagem ali e vocês vão escolhendo uma que fique mais adequada. Deem uma olhada também nessas opções de background. Na realidade, quando a gente pede esse content repeat, não repeat, quando a gente pedir para ele usar 100 e 100%, não tem por que pedir para ele não repetir, porque ele vai estar usando as larguras dele, né? Quem quiser fazer o exemplo e tentar colocar mais de uma opção de background, também pode fazer isso, certo? São opções que vocês podem estar colocando. Por isso que eu sempre trago aqui para vocês, ó. E sempre o que o W3C tem de interessante? Vocês têm um exemplo e pode testar. Então, ele vai abrir, ó, ao vivo as opções de background que ele tem. Aqui ele botou uma borda nesse formato, colocou uma cor de fundo e botou um padding. O que é o padding? É o preenchimento. Visivelmente, é o quanto que é afastado das bordas aqui. Então, aqui ele deu o exemplo 2, que é esse aqui. Ó, 10 pixels, deu um outro exemplo. E o terceiro exemplo ali também para vocês. Pessoal, eu digo que HTML e CSS, dependendo do que vocês querem fazer, ele é um pouco de estudo, né? Então, vocês têm que ir pesquisando e tentando o que vocês querem fazer, mas o básico, o inicial do básico, para vocês começarem, a gente já está começando aos poucos aqui. Então, escolha uma imagem legal, coloquem lá de topo para vocês. Eu vou substituir essa minha, não gostei dessa, mas vocês aí escolham também um tema que vocês queiram, não precisa ser só o café que eu tô trabalhando, pra gente continuar produzindo essa página.